Capítulo 6. A queda de Adão e Eva. Adão e Eva foram os primeiros a virem para a Terra. Pergunta: que evidências temos de que Adão e Eva eram espíritos nobres? Deus preparou esta terra para ser um lar para seus filhos. Adão e Eva foram escolhidos para serem as primeiras pessoas a viverem aqui. Moisés, capítulo 1, versículo 34 e capítulo 4, versículo 26. Sua parte no plano do Pai era trazer a mortalidade ao mundo. Eles seriam os primeiros pais. Ver Doutrina e Convênios, seção 107, versículos 54 a 56. Adão e Eva estavam entre os filhos mais nobres do Pai Celestial. No mundo espiritual, Adão chamava-se Miguel, o arcanjo. Ver Doutrina e Convênios, seção 27, versículo 11, e Judas, capítulo 1, versículo 9. Ele foi escolhido pelo Pai Celestial para liderar os justos na batalha contra Satanás. Ver Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9. Adão e Eva foram pré-ordenados para se tornarem nossos primeiros pais. O Senhor prometeu grandes bênçãos a Adão. Coloquei-te à cabeça, uma multidão de nações procederá de ti, e deles serás por príncipe eternamente. Eva era a mãe de todos os viventes. Moisés, capítulo 4, versículo 26. Deus uniu Adão e Eva em casamento porque não era bom que o homem estivesse só. Moisés, capítulo 3, versículo 18. Ver também 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11. Ela partilhou da responsabilidade de seu esposo e partilhará também das suas bênçãos eternas. Pergunta: o que podemos aprender com o exemplo de Adão e Eva? O Jardim do Éden. Pergunta: sob quais condições Adão e Eva viviam no Jardim do Éden? Quando Adão e Eva foram colocados no Jardim do Éden, ainda não eram mortais. Nesse estado, não teriam tido filhos, segundo Nefe, capítulo 2, versículo 23. Não havia morte, possuíam vida física porque seu espírito estava abrigado em um corpo físico feito do pó da terra. Ver Moisés, capítulo 6, versículo 59 e Abraão, capítulo 5, versículo 7. Possuíam vida espiritual porque estavam na presença de Deus. Eles ainda não haviam feito uma escolha entre o bem e o mal. Deus lhes ordenou que tivessem filhos. Ele disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeita-a e dominai sobre todo ser vivente que se move na terra. Moisés, capítulo 2, versículo 28. Deus lhes disse que poderiam comer livremente de todas as árvores do jardim, exceto uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sobre essa árvore, o Senhor disse: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Moisés, capítulo 3, versículo 17. Satanás, não conhecendo o propósito do Senhor, mas procurando destruir o seu plano, foi até Eva no Jardim do Éden. Ele tentou-a para que comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Garantiu-lhe que ela e Adão não morreriam, mas que seriam como deuses, conhecendo o bem e o mal. Moisés, capítulo 4, versículo 11. Eva cedeu à tentação e comeu o fruto. Quando Adão soube o que havia acontecido, decidiu partilhar do fruto também. As mudanças que ocorreram em Adão e Eva por haverem comido o fruto é o que chamamos de queda. A separação entre Adão e Eva e Deus. Pergunta: como resultado de sua transgressão, que mudanças físicas ocorreram em Adão e Eva? Como Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor expulsou-os do Jardim do Éden para o mundo. Sua condição física mudou como resultado de haverem comido o fruto proibido. Como Deus havia falado, eles se tornaram mortais. Eles e seus filhos estariam sujeitos à doença, à dor e à morte física. Devido à transgressão, Adão e Eva sofreram também a morte espiritual. Isso significa que eles e seus filhos não poderiam mais caminhar e falar face a face com Deus. Adão, Eva e seus filhos foram separados de Deus, tanto física quanto espiritualmente. Grandes bênçãos resultaram da transgressão. Pergunta: de que modo a queda nos proporciona oportunidades para que nos tornemos semelhantes ao Pai Celestial? Algumas pessoas acreditam que Adão e Eva cometeram um sério pecado quando comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, as Escrituras dos últimos dias nos ajudam a entender que a queda foi um passo necessário no plano da vida e uma grande bênção para todos nós. Devido à queda, somos abençoados com um corpo físico,
com o direito de escolher o bem ou o mal e com a oportunidade de ganhar a vida eterna. Nenhum desses privilégios poderia ser nosso se Adão e Eva houvessem permanecidos no jardim. Após a queda, Eva disse: se não fosse por nossa transgressão, jamais teríamos tido semente, ou filhos, e jamais teríamos conhecido o bem e o mal, e a alegria de nossa redenção e a vida eterna que Deus concede a todos os obedientes. Moisés, capítulo 5, versículo 11. O profeta Leí explicou: e então, eis que se Adão não houvesse transgredido, não teria caído, ou seja, não teria sido afastado da presença de Deus, mas permanecido no jardim do Éden, e todas as coisas que foram criadas deveriam ter permanecido no mesmo estado em que estavam depois de haverem sido criadas. E não teriam tido filhos, portanto, teriam permanecido num estado de inocência, não sentindo alegria por não conhecerem a miséria, não fazendo o bem por não conhecerem o pecado. Mas eis que todas as coisas foram feitas segundo a sabedoria daquele que tudo conhece. Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. Segundo Nefe, capítulo 2, versículos 22 a 25.